Bem-vindos ao JR Exatas, a essa aula de número 50. Hoje eu vou mostrar aqui com um pouquinho de matemática e observação, a gente consegue ter uma noção melhor da realidade que nos rodeia e que pede um pouquinho de matemática. E a fim de mostrar isso, inicialmente eu me lembrei de um monumento que é muito conhecido nosso e que, aliás, nesse ano de 2021 completa 90 anos, que é o monumento do Cristo Redentor. O Cristo Redentor está localizado no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no alto do Morro do Corcovado. Esse monumento tem 38 metros de altura. Lá perto dele existem placas indicando a extensão dele e outros dados mais. No entanto, para ministrar essa aula, eu utilizei esses dois sítios aqui. Mas estando lá, a gente não tem uma noção de quão alto ele é. Porque ele está sozinho no alto de um morro e a gente só consegue ver, estando lá, ou vendo de longe, que ele é realmente muito alto. Mas a altura real, quer dizer, alguma coisa que a gente possa comparar, não tem. Então, nesse caso, a fim de que nós tenhamos uma melhor noção da altura dele, a gente tem que ter um dado a mais em mente. E o que eu vou usar a fim de me ajudar a mensurar melhor a extensão desse monumento é a altura média do andar de um edifício. Altura média, né? Ela pode mudar um pouquinho, mas em média tem esse valor aqui. Aí fica fácil, de posse desse valor, eu ter uma noção melhor da altura desse monumento. Basta eu efetuar esta conta aqui, essa divisão da extensão total do monumento dividido pela altura média do andar de um edifício. Essa conta, no caso do nosso monumento, dá 12,666. Então, isso equivale a esse edifício aqui. E aí sim, tendo em mente esse edifício, eu já tenho uma ideia melhor da altura desse monumento. Já me ajuda mais. Por estarmos dizendo de medidas, eu muitas vezes quero medir alguma extensão, curta ou não, e normalmente eu não tenho nada para medir, não tenho uma régua para medir em mãos. Então, como que eu resolvo isso? Eu medi a distância do meu dedo indicador com o meu dedo do meio no momento em que eu faço o V da vitória. Eu medi essa distância e essa distância deu 6,5 centímetros. Então, de posse dessa medida aqui, eu consigo ter uma noção de medida daquilo que eu quero e não tenho uma régua para ter uma medida mais exata, mas tendo esse valor aqui, eu tenho uma noção da extensão daquilo que eu estou querendo medir. Isso ajuda muito. Isso no meu caso, né? Aí viva a imaginação de cada um de nós. Vamos continuar vendo outras coisas, então. A gente quer saber agora a chance real de acertar os números da Mega Sena. O jogo simples, né? Então a gente sabe que a chance que nós temos é 1 em 50 milhões. Só para lembrar da análise combinatória, esses 50 milhões é a mesma coisa que combinação de 60 tomados 6 a 6. É daqui que vem o tal dos 50 milhões. Estatisticamente falando, então, a gente quer colocar essa chance num número melhor, basta dividir um pelo outro, e nós temos essa chance aqui, esse valor aqui, que é muito pequeno, é quase zero. Mas eu quero ter alguma coisa que me diga o grau de dificuldade disso. Então eu tenho que fazer uma comparação. Então, para que eu possa fazer uma comparação, eu vou lançar a mão de algo que eu sei. Então eu vou usar o lançamento de uma moeda não viciada. Eu sei que se
eu lançar uma moeda não viciada, fizer um lançamento, a chance de eu obter cara é 1/2. Se eu fizer 2 lançamentos consecutivos, a chance de eu obter cara nos dois é 1/2 vezes 1/2, que é igual a 1/4, que é igual a 0,25, que é igual a 25%. E eu vou efetuando lançamentos consecutivos até que eu obtenha alguma coisa perto desse valor. E aí sim eu vou conseguir ter uma noção melhor da dificuldade que é acertar os números da Mega Sena. Então, desenvolvendo esse raciocínio, eu chego nessa situação aqui. Ou seja, que o grau de dificuldade que eu tenho de acertar os 6 números na Mega Sena é o mesmo de jogar uma moeda não viciada 25 vezes e nas 25 vezes eu obter sempre cara. Porque esse resultado me dá o mesmo, né, que esse aqui. Então, agora, levando-se em conta o lançamento de uma moeda, eu vejo com mais clareza o grau de dificuldade que é eu obter esses números na Mega Sena. Agora fica mais fácil, porque eu tenho alguma coisa para comparar. E no caso, uma coisa muito simples é o lançamento de uma moeda. Nós vamos mostrar agora a simplicidade que é você elevar um número inteiro que finaliza em 5 à segunda potência. Vale para qualquer número inteiro que termina com 5. É muito simples. Vamos inicialmente mostrar com resultados, né? Com valores, melhor dizendo. 15 elevado à segunda. Então eu sei que qualquer número que termina em 5, quando ele está elevado à segunda potência, ele finaliza com 25. Os 2 últimos dígitos vão ser sempre 25. Então eu escrevo 25, são os 2 últimos dígitos. E os dígitos iniciais que vêm aqui na frente, eles são obtidos da seguinte maneira: é um número sem o 5 vezes o seu consecutivo. Então, no caso, o número sem o 5 é o 1, vezes o seu consecutivo é o 2. Então, 1 vezes 2. Agora sim, eu faço a composição do resultado. 1 vezes 2, 2, e o 25. Então, 225. Mais 1, 75 elevado à segunda. O final é 25. Então, eu já vou escrever 25. E os números iniciais são o número sem o 5, que é o 7, vezes o seu consecutivo, 8. Então, 7 vezes 8. Agora sim, eu consigo compor o resultado, 56,25. Vamos ao último exemplo. Este aqui, 105 elevado à segunda potência. Termina com 25, eu já vou escrever. E os números iniciais são o 10 vezes o seu consecutivo, que é o 11. Então eu vou ter 10 vezes 11. Agora eu consigo fazer a composição do resultado, que é 11.056. Fácil, né? Isso sempre funciona porque nós estamos na base 10. A chave ou a resposta, por que isso sempre pode ser aplicado, é porque nós estamos na base 10. Eu vou mostrar isso com um número de 2 dígitos. Isso para ficar mais simples, mas vale o raciocínio que eu vou utilizar vale para qualquer número. Então, inicialmente, o número de 2 dígitos que termina em 5 na base 10, um A5, em estando na base 10, eu escrevo dessa forma: n é igual a 10 vezes A mais 5. Elevando os dois lados à segunda potência, eu tenho essa expressão. Expandindo tudo, então, eu tenho esse resultado aqui: 10 à segunda vezes A à segunda, mais 2 vezes 5 vezes 10A, mais 5 elevado à segunda. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 10, 10 elevado à segunda. E 5 elevado à segunda, 25. Então, eu escrevo tudo isso e eu tenho esse resultado aqui. Aí o 10 elevado à segunda eu vou colocar em evidência. Então eu tenho aqui 10 elevado à segunda vezes A mais 1, mais 25. A vezes A mais 1 é o número vezes o seu consecutivo. O resultado dessa multiplicação
Se eu multiplicar por 100, eu estou colocando 2 zeros no final desse resultado. E aí, eu somando 25, o 25 vai ficar sempre no final, já que eu estou somando com um número que tem 2 zeros no fim. Então isso mostra por que a gente pode usar sempre esse raciocínio para elevar qualquer número inteiro que termina em 5 à segunda potência. Simples, né? Isso porque nós estamos na base 10. Em outra base, a gente não ia poder usar exatamente este raciocínio. E com isso eu encerro a aula de hoje, muito grato pela atenção de todos.